Olá pessoal, mais uma quinta-feira, mais um podcast, né? Toda semana nós estamos aqui, hoje às 19 horas, né? Hoje mais um convidado. Eu queria pedir para vocês compartilhar, mandar para as pessoas aí que se interessam pelo empreendedorismo e pelas ferramentas que o empreendedorismo traz, né? De opção para que a gente possa exclamar com os profissionais aquilo que a gente acha que é importante para você se tornar um empreendedor e empreendedor de sucesso, né? O podcast eu sempre falo que eu acho fantástico, por quê? Porque é um bate-bola, todo mundo à vontade, não é programa de televisão, a gente não grava, nem muito menos edita. Por quê? Porque a gente sempre convida pessoas que falam daquilo que entende e diariamente aplica na sua vida cotidiana. Então não tem porquê a gente editar, ok? E o podcast dá essa vantagem para a gente aqui de ficar à vontade, conversar sobre aquilo que a gente acha que é importante para você que quer empreender aí na plataforma, ok? E nos outros canais. Então, eu queria pedir primeiro para vocês compartilhar aí, compartilhe com pessoas que vocês acham que precisam dentro do empreendedorismo ou que querem empreender e não têm noção das ferramentas que a gente dá toda quinta-feira, né? Hoje nós estamos com uma convidada especial falando de uma coisa importantíssima, né? Que é a ligação entre você e aquele que você gerencia, que são os colaboradores, diretores, ou, enfim, sócios e até clientes. O RH eu acho que está ligado principalmente nisso, a escolha, né, e a avaliação daqueles que você contrata, né, e vai conviver, né, capacitando ou gerenciando, a importância que é você ter, né, um bom RH, uma boa avaliação da pessoa que você vai escolher, selecionar para trabalhar com você ou na sua empresa, ok? E vocês cliquem aí no gostei exatamente para vocês dar um like para a gente. Por quê? Porque isso gera, né, para as pessoas uma curiosidade para que o que é que está sendo lançado exatamente e as pessoas recebem a comunicação, entendeu? Ative um sininho, porque muitos ativam e recebem, na hora que é postado nos canais, você recebe a notificação e aí você fica sabendo o horário exato que o Leozinho aqui, nosso produtor, coloca para você saber, ok? Hoje, exclusivamente, como eu falei, é Edvânia Sampaio, uma professora. Ela tem a formação em RH, claro, tem 13 anos de experiência com isso. Já trabalhou em várias empresas multinacionais, nacionais, regionais, pequenas, médias, grandes empresas, como eu estou falando. E é fantástico, por quê? Porque, como eu falei, é uma ferramenta importantíssima para quem quer empreender. Então, eu queria dar boas-vindas à Edvânia, né? Uma mulher muito simpática, sorriso fácil, inteligentíssima, né? Participou conosco essa semana já de um evento, deu uma palestra fantástica para aqueles que estavam sendo consultados sobre RH e foi fantástico porque o feedback que deram é exatamente todas as dúvidas que tinham na cabeça em relação à contratação de pessoas. Ela deu uma aula que foi fantástica. Boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite, estar aqui. Na verdade, o RH ele faz parte desse primeiro momento da entrada, né, do profissional na empresa. E é super importante o recrutamento, o bom recrutamento, né, como eu falei na palestra. Como é importante, como é de grande responsabilidade que eu estou colocando dentro da empresa. Sim. Então, é um momento onde é preciso muita cautela, muita responsabilidade, né, o compromisso que você tem com a empresa onde você está, com o seu negócio, principalmente, e também com o próprio candidato. Então, se eu faço um processo seletivo bem feito, eu tenho certeza que eu vou ter um excelente profissional dentro da minha empresa. Então, esse cuidado na hora da contratação é de extrema importância para que você tenha um profissional capacitado e um profissional que venha a agregar valor na sua empresa, um profissional que venha a crescer com você junto na sua empresa e, consequentemente, ele também se desenvolver, né? Porque ele vem com uma bagagem e, consequentemente, no decorrer do passar do tempo, na empresa ele vai construir uma nova história, ele vai construir uma nova relação com aquela empresa, uma nova relação com o seu trabalho. Então, o recrutamento é super importante nesse primeiro momento, ao ingressar na empresa. Aproveitando que a gente está em recrutamento, eu como empreendedor, eu sempre me excluo do fato de avaliar, de fazer essa avaliação. Não me coloco, não me incorporo como um RH. Eu sempre delego essa função, mas a gente acaba depois tendo dificuldades. No recrutamento, né, isso é uma pergunta minha como empreendedor, vai servir para muitos aqui, eu tenho certeza, e meu papel aqui é representar eles.
a preferência para quem vai recrutar, você como um profissional, dentro da corporação alheia, né, que é que você presta serviço, qual é a preferência, né? Eu tive um amigo que ele é CEO de uma rede de lojas e ele falou para mim o seguinte: a preferência da empresa é para os primeiros candidatos com o primeiro emprego. Ou seja, ele pega o currículo de todo mundo, mas ele prioriza aqueles mais jovens ou não, mas que tenham o primeiro emprego. Ele prefere o cara bem zeradinho, sem vícios, vindo de outras empresas, mesmo com a capacitação, mesmo com a vantagem da experiência e tudo mais, mas eles têm um setor que ele mesmo capacita um empregado, colaborador. Então, a pergunta que você para RH é o seguinte: existe essa preferência? Qual é a vantagem de você contratar uma pessoa para você capacitar e a vantagem de você contratar uma pessoa já experiente, entendeu? Capacitada? Há essa semelhança, assim, a dificuldade para quem vai avaliar. Não por um empregador, porque ele quer que você avalie por ele, né, e traga para resolver o problema. Mas na hora de recrutar, você acha que a preferência eu deveria dar como empreendedor? Capacitar aquele que vem zerado ou já pegar um capacitado e não ter trabalho de nada? Na verdade, na hora do recrutamento, isso é muito relativo, né? Sim. Na hora que eu recebo uma requisição, né, na hora que eu recebo uma solicitação de um gestor, né, eu já tenho aquele perfil traçado. Então, ele chega para mim e diz: eu quero um profissional assim, que tenha tantos anos de experiência, que tenha habilidades nisso, que tenha uma facilidade nisso. Então, eu vou recrutar de acordo com a necessidade da vaga. No caso de pequenos empreendedores que têm essa oportunidade de desenvolver, isso é maravilhoso, né? A gente encontra muito no mercado, onde eu como profissional de RH, eu vejo muitos anúncios onde eu vou pegar uma pessoa que nunca trabalhou, né? E muitos anúncios pedem pessoa com experiência, Sim. né? Então, é muito difícil. Então, se eu quero uma pessoa com experiência, então eu preciso já ter uma equipe formada, né? Então, para sua avaliação, depende muito do que o empregador né, Exatamente. necessita. Pronto. Então, seria melhor, o empregador pode dizer: não, quero pessoa já experiente, que eu não quero ter trabalho para capacitar. Então, você vai gerenciar alguém que já tem uma experiência, uma bagagem, que não vem dar trabalho. São diferentes realmente. Agora, a gente fala de problemas de empregador, e eu como empregador, e eu sei que alguns empregadores aí também vão me ver, eu queria perguntar o seguinte: geralmente, naquilo que você avalia e coloca para dentro da empresa, os problemas a priori, no princípio ali, quais são os problemas geralmente que acontecem de você, contratei, me arrependi, digamos assim, e aí você faz o quê? Bom, na verdade, o grande problema muitas vezes é a gente contrata, né? E aí nós temos 3 meses para avaliar, que é o prazo de avaliação. Assim, se eu fazer sua correção, segura o teu raciocínio assim para não perder. Mas é melhor eu pegar um zerado e eu treinar e é mais fácil eu efetivar ele na empresa, ou para mim é mais difícil pegar um já de outra empresa, digamos, saque o seu vício, seus cacuetes, sua experiência, e ele vir e de repente eu me arrependi e não era o que eu queria e eu vou desfazer ele todo para fazer um backup nele, no que ele acha que sabe, e refazer novamente. Então é melhor fazer pegar um para fazer, ou pegar um para desfazer o que ele achava que sabia para fazer novamente. Então a função tem que ser específica, né? Tem que ser específica e é muito relativo. Muitas vezes, dependendo da função, é mais fácil eu contratar uma pessoa que tenha pouca experiência, Sim, né, no mercado, onde eu vou conseguir lapidar, né? Isso é super importante, eu lapidar. Então, ele trabalhou em 2 empresas, ele tem pouca experiência, então eu vou trazer ele para cá e vou reestruturar a minha equipe. Eu quero ele na minha equipe, que eu vou lapidar. Isso é super importante. essa história da idade, que eu tenho uma vaga, vamos supor que eu tenho uma vaga para colaborador, numa função específica, e a idade, geralmente todo mundo fala que por causa da minha idade e tal, é mais difícil. Na hora de você avaliar, você como... Não, eu acredito Não leva isso assim. em consideração a idade? Não leva isso em consideração. Eu levo em consideração a experiência, o compromisso e o que ela vai trazer de agregador para a empresa. Então,
A construção na vida pessoal não interfere, não? Não. Tipo assim, esse cara tem 8 filhos, tem uma mulher desempregada, o salário não vai dar para cobrir aquilo que ele acha que dá, e ele está pegando um emprego porque não tem nenhum. E na hora que ele pegar um ou está esperando, ele vai nos largar e pegar outro emprego e vai deixar o buraco. Ou seja, vou perder tempo capacitando ele, treinando e tal. Ou seja, há uma previsão dele nos deixar e outro não. Não tem essa avaliação, não? Na verdade, assim, o que eu priorizo muito em avaliar, muitas vezes, é como é que é o perfil dessa pessoa. Sim. Vou usar esse exemplo dessa pessoa que você colocou, que ele tem 5 filhos, né? E aí, ele é a única renda. Até né? a região onde ele mora muito longe e o outro mora mais perto. A empresa é aqui e ele mora mais próximo. Será que na hora da avaliação a gente não avalia que ele pode chegar atrasado, vai mais a dificuldade da locomoção, a despesa, às vezes, para prover para o funcionário vindo do trabalho para casa. Eu estou querendo aprender, porque eu, como empregador, eu avaliaria isso. Sim, né? sim. Eu não tenho esse problema com o funcionário, mas eu avaliaria isso. Quem está na plataforma e está vendo que ou é meio ou não, ou tem 3, 4, 5, 10 funcionários, ou está colocando e vai colocar, eu vou lhe explorar aqui. E eu quero saber o seguinte, será que eu não tenho que me preocupar com a logística do cidadão? Eu não tenho que me preocupar com a vida pessoal do cidadão? Sim. Ou fazer um perfil, eu quero saber se o cara é profissional, eu quero saber se o cara tem experiência, eu quero saber se o cara não tem uma vida preguiça como colaborador, eu quero saber qual foi o motivo, a carta de recomendação, de recomendação. por que saiu do outro. Será que não há um sistema que eu vou entrar lá para saber se o cara botou a antiga empresa na justiça ou não? Você está respondendo um processo. Avalia. Avalia? Tudo isso. Isso eu quero saber. Né? Tudo isso a gente avalia. Tudo isso faz parte do processo. E retomando aí a sua pergunta, né? Depende muito, eu crivo muito a questão do comprometimento com a empresa. Eu tenho colaboradores na empresa onde eu atuo que a pessoa pega 3 ônibus, sai de casa 5 horas da manhã para estar 8 horas na empresa. Né? Essa pessoa mora muito longe, relativamente muito longe, tem filho, é só ele que trabalha, então ele supervaloriza a empresa onde ele trabalha. Ele supervaloriza o trabalho. O trabalho Sim. Supervaloriza. Assim como eu tenho pessoas que moram em cima da empresa e não tem compromisso. Tem condição de vir com o seu carro próprio ou de Uber, e eu tenho um problema com essa pessoa. Sim. Né? Então, depende muito do profissional, depende muito do comprometimento dele com a empresa, com o trabalho, com a imagem dele. Não, eu entendo, Edivane, entendo. Mas nós não estamos falando, eu queria que a gente fosse mais específico assim. Nós não estamos falando de exceções. Uhum. É lógico que tem exceções. Mas se a gente colocar isso em porcentagem, eu sei que tem funcionário que mora muito longe e chega na hora, e vai ter funcionário que mora 2 quarteirões e chega atrasado. Sim. Mas normalmente, quem dá mais trabalho? Eu sei que pode ter, isso nós estamos falando de exceção não, porque na administração, administração e empreendedorismo é matemática. Quero saber do índice. Peraí, eu posso levar em consideração as exceções? Mas eu não vou por exceções. É tipo assim, mas tu vai aqui pela Bezerra Menezes, pode haver uma exceção de você não pegar um trânsito, mas normalmente esse horário tem. Né? Então, ou você arrisca ou não arrisca. A gente tem que ir por onde há menos risco de dar certo. Então, vamos lá. Eu levo em consideração contratar um funcionário que mora longe demais e outro mais perto. Não é uma regra. Pode ser que você está certo aí dizendo. Mas você não acha que é mais propício eu ter problema com aquele que mora longe? Sim. Então, na hora de eu contratar um cidadão, eu tenho que levar em consideração que ele mora do outro lado da cidade ou em outro município e que ele é mais propício em dar problema no trajeto do que um que mora perto. Sim. Então, na hora de contratar, eu tenho que levar em consideração e dar a vantagem, não é uma regra, dentro do perfil de eu contratar o que mora perto. Ou seja, se você morasse perto, ainda era melhor. Sim, não é assim? Isso. Pronto, é assim que eu quero. Então, quero na verdade, saber, né? a gente faz aquela triagem. Vou fazer um processo seletivo. Então, eu vou fazer a triagem aqui de 20 currículos.
Sim. Eu vou analisar o quê? Eu vou analisar a experiência, Primeiro. eu vou analisar o tempo de empresa que ele passou, Na eu última, vou analisar... no emprego para trás. Sim. Isso você está avaliando para Para incluir ele fazer, a fazer contratação. o processo seletivo, né? Tá E falando vou de problema, avaliar... viu? Isso aí tudo é bucho. Tudo isso é problema. É problema. Mas são problemas que Sim. a gente passa sempre, né? E eu vou avaliar também onde ele mora. Quer ver um problema? Você deve ter demais lá. Agora, durante a pandemia, nós tivemos esse problema. Tivemos problema no ano passado, no retrasado, quando não tivemos greve de ônibus. Quem morava perto, a empresa teve menos custo de fazer a locomoção. Quem morava longe, nós tivemos que dispensar porque não dava para ir buscar e nem compensava trazer o cara com outro tipo de transporte. Não é um problema? Demais. Nós temos que levar em consideração. Tá vendo como encontra o problema? Encontra um problema. Quem mora longe tem o desafio, não é uma regra. Não é uma Mas regra. nós temos o desafio de quem mora mais longe ser um ponto negativo na hora da avaliação com o RH para ser contratado. Aí eu estou aprendendo com o RH, viu? Mas se ele morar longe e ele tiver carro, não vai ser um problema. É um problema, porque a gasolina é mais cara, tá R$7 a gasolina. Se ele morar longe, ele vai ter a despesa maior para poder Mas vir. eu vou entender que no processo seletivo, Ele tem carro, é uma vantagem. ele tem carro. É. E ele sabe da distância. Você avalia... É ele que vai me dizer. Não é, Divone, é o seguinte, eu tenho carro, mas fica muito longe, não está compensando a questão da gasolina. Mas se para ele tá tudo bem em relação a isso. É, mas se você leva em consideração isso, numa avaliação, você leva em consideração muito o que o cara diz, assim, no perfil dele? Porque nós temos que levar em consideração que ele está querendo ser contratado. Tudo que ele disser vai ser, talvez, para você dizer que é uma vantagem. Não, na hora de contratar não tem problema nenhum. Eu não tenho mulher, eu não tenho menino, eu não tenho filho, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho nada. Eu não preciso nem disso aqui, eu estou ouvindo porque eu quero agregar a empresa. Aí a conversa é essa. É linda a conversa. Não, mas e às vezes termina no fórum, essa conversa. Mas tudo isso passa por critérios, né? Um processo seletivo, ele vai desde o meu olhar para o meu candidato, desde os testes, né, Posicionamento. que eles são avaliados, desde a conversa, é um momento de transparência. O que é que eu digo para o cara que está assistindo aí, um dos alunos? Rapaz, eu estou contratando aí o meio tem direito a um funcionário, mas já sou para cima, tenho 5, 6, eu tenho aluno que tem 500 funcionários, viu? Aí, na hora que eu contratar o cara, tem muita gente que não tem um setor de RH, né? Que você mesmo faz avaliação, alguém faz, ou tal. A gente falou sobre isso na reunião, sobre Sim. o grau de parentesco, não sei o que e tal, que é um problema esse negócio. É um problema, é complicado. Né? É, Sistema sem meritocracia. Ou seja, eu vou botar um parente meu analfabeto, mas eu vou botar para correr um colaborador capacitado, né? Mas o que eu falaria para o cara que está querendo colocar um empregado, um colaborador, e a gente fala como se fosse ele. Pergunta, rapaz, o que eu tenho que avaliar para a pessoa, para eu dizer assim, a vantagem e as desvantagens, né? Por isso tudo aqui. Então, eu queria saber o seguinte, os problemas, depois de contratado, eu já passei pelo processo de RH, e eu sou contratado, né? Nesses 90 dias, a pergunta é, porque todo mundo fica de olho no tempo de experiência, né, e tal. Num tempo de experiência, eu já fui colaborador, num tempo de experiência você fica pisando num sapatinho, né? Depois agora de experiência. Cadê a carteira? Me dê. Assinou, aí é o processo de transformação, né? Onde separa os santos dos demônios, né, às vezes. O ouro do joio, né? Pois é. Aí entra o RH, qual é a função do RH? Chama... E faz o que eu faço com ele? O funcionário, ele é contratado, né? Ele passa por uma avaliação. Desde a hora que o RH entra em contato com ele para ele comparecer, entrevista, depois passa na primeira etapa, vai para a segunda etapa com o gestor. Foi contratado. Ele foi contratado, faço a integração dele, entrego ele ao gestor no primeiro dia de trabalho, o gestor vai fazer toda aquela condução, né, apresentar treinamento, a equipe, o que ele vai fazer, quais são as normas, né, isso junto com o RH. E aí, depois disso, nunca mais eu pergunto como ele está, não. O funcionário ele tem que ser acompanhado. Ele vai lá no RH? Vai. Ou é mandado? Ele vai no RH, o RH procura, o gestor procura. Não é só na hora da demissão, não. Não, de forma nenhuma. Você já procurou o RH, o cara já sabe. Não. Por quê? Porque nesse momento de feedback, nesse momento de acompanhamento profissional, Sim. o RH ele precisa estar ali. Porque muitas vezes o gestor, ele não sabe como conduzir isso.
né? O gestor, muitas vezes, ele não tem... Às vezes, ele não tem nem coragem de falar com a pessoa. Ai, Giovanni, eu não sei como falar, não sei o que eu vou falar, não. Então, é um acompanhamento Você com faz como ele. se fosse um trabalho de acompanhamento psicológico para saber o que está acontecendo. Na verdade. Um funcionário, ele estava trabalhando bem de uma hora para outra, E o o pessoal rendimento pensa dele que caiu. RH pensa que é só para admitir ou demitir, Não, né? de Não é. forma nenhuma. Entendi. Né? O RH, ele é tão importante na hora do recrutamento, da seleção, do acompanhamento, e tudo isso é um trabalho diário, né? É um trabalho diário. Nós acordamos, tem dias que nós não acordamos bem, a gente vai para o trabalho, para Sim. aquela carga de trabalho. E existem algumas pessoas que sabem fazer essa distinção, outras não. E é onde o RH entra. Por quê? Porque na empresa eu quero produtividade, né? Eu quero que a pessoa tenha um bom desempenho. Às vezes, os problemas externos, eles, de uma certa forma, eles implicam no trabalho. E aí a gente entra com esse papel de acompanhar, de fazer com que ele entenda que ali é o trabalho dele, que ele entenda que ele tem que dar um bom desempenho, que ele tem que dar produtividade. E muitas vezes, alguns problemas acontecem, ele tem medo de falar, ele tem medo de externar. Sim. Né? Quais são as dificuldades, o que ele gosta. Às vezes ele está em um setor onde ele está fazendo uma atividade onde ele não gosta, mas ele não tem coragem de dizer, chegar para o gestor e dizer, olha, estou fazendo isso aqui, mas eu achava melhor fazer aquela outra atividade. Então, tudo isso também é uma questão do gestor ter um olhar diferenciado para ele. O papel do gestor não é só aquele que chega, ele determina, larga e vai. Não. Sim, nós estamos falando sobre isso, mas nós estamos aqui, eu estou explorando um pouco, para a gente ensinar para a galera que não tem um departamento de RH, eles não têm um Edvânia lá da vida para poder fazer essa avaliação por eles. Então, qual é o papel da plataforma? Eu tenho que falar da plataforma mesmo quem está dentro vendo, por quê? Porque o Leozinho publica isso em vários canais. A plataforma do Desenvolvo.com é uma plataforma que gerencia vários profissionais para que você possa ter o melhor acesso à informação para você ser um empreendedor. E uma das ferramentas fantásticas é você saber avaliar um colaborador, ou um parceiro, ou um sócio, ou sei lá, para você saber avaliar uma pessoa e aquilo, né, que ela vai agregar a você ao seu empreendimento. Então, a plataforma tem, né, vários profissionais como contabilidade, gestão, marketing, digital, marcas e patentes. Nós temos vários profissionais que vai lhe dar esse suporte. Isso de uma maneira clara, básica, correta, esclarecida, uma instrução que você vai poder aplicar no outro dia, o que você vai aprender. Não é uma faculdade que você passar 5 anos estudando, 4 anos, para poder você colocar e sair com uma ferramenta apenas para ensinar. Mas são vários profissionais com várias ferramentas atualizadas, inovadas, para que você possa aplicar no seu empreendimento ou no empreendimento como colaborador, porque a gente tem que ter, né, capacitado não só como um empreendedor, né, como colaborador também você tem que estar capacitado para você agregar valores ao empreendimento. Sim. E o RH eu descobri que é uma coisa extremamente desafiadora, né, e não menos importante que qualquer outra. Eu acho que é uma das mais importantes, porque o colaborador, ele bem selecionado, digamos assim, lhe dá uma vantagem de trabalhar menos e produzir mais, né? Como você delega a função. Então, acho que é na hora de você saber avaliar e saber escolher, uma decisão, às vezes, muito mais importante do que o próprio segmento que você vai causar. Que, na verdade, quando você faz um bom recrutamento, quando você escolhe um bom profissional, isso vai aumentar a sua produtividade. Sim. Isso vai fazer você ganhar mais tempo, porque se você admite uma pessoa, tem todo aquele trabalho de ensinar, de esperar que ele dê resultados. Aí vamos supor que ele aprendeu, ele está dando resultados, mas acontece algo, ele vai ter que sair. Você vai ter um retrabalho de contratar, de treinar, de acompanhar. Então, é muito importante. E é muito mais agregador você perder um pouquinho mais de tempo selecionando, do que você contratar o primeiro. É a questão
Da necessidade. Da Eu necessidade. preciso cobrir o buraco, tem que arrumar uma pessoa. Recrutamento às cegas, né? Como foi dito na palestra. Sim. Muitas vezes a pessoa está ali no desespero, precisando de um profissional, aí alguém chega, não, conheço uma pessoa, não, pois peça para ela vir, vou conversar com ela. Não, é o seguinte, a gente está precisando com urgência, está fechado, você começa amanhã. E aí você não tem um embasamento, você não tem o histórico daquela pessoa, você não tem nenhuma referência profissional daquela pessoa. O currículo, muitas vezes, nós nos impressionamos com os currículos dos profissionais. Você geralmente pega, assim, um nível. Outro dia eu estava num lugar e eu vi um cara altamente com a vida acadêmica toda construída, né? Da formação ao PhD. E o cara em um cargo, digamos assim, que eu vi que não era o perfil dele. Ele, pela vida acadêmica que ele tinha e a experiência, ele deveria estar em uma posição melhor de cargo e remuneração também, monetização, né? E não estava. Você pega muito, quando você vai fazer esse recrutamento, você pega, como você está falando, admiração de currículo, tu pega muito pessoas que, esse cara tem tudo aqui e está atrás de uma vaga dessa. Pega muito assim? Já. Sei o que você atribui isso. Na verdade, assim, de 2016 para cá, onde a gente teve, por conta dessa crise mundial, o que aconteceu? Muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas que tinham cargos elevados perderam seus empregos. E hoje... Então, pela necessidade, muitas pessoas, né, que têm um grau de instrução grande, que têm formações, intelectual, né, especializações, o mercado meio que se fechou, né? As oportunidades não são tão favoráveis. A necessidade de ter um emprego. Eles se submetem Ele se submete a um cargo, né? Que não vai ter um rendimento como ele queria, como ele estava numa posição. Sim. Então, aconteceu muito isso. Né? E eu pandemia, pego, sim, principalmente. Né? Na pandemia, principalmente. Muitas pessoas perderam o emprego, né? Muitas empresas fecharam. Então, vamos lá, vamos fazer algo, não podemos ficar parados. Você como que avalia isso, é você que contrata praticamente, né? Sim. Então, você diz que sim ou que não, né? Quem é apto ou inapto. Você leva isso em consideração? O cara que tem um currículo fomentado e tal, ou dá uma barreira assim, e você dá uma assim, rapaz, orienta, ou não? Diga assim, você tem já tal, porque não é melhor você continuar procurando? Porque talvez seja até prejudicial para a empresa, porque às vezes o cara é uma coisa imediata, que ele quer só passar uns tempos enquanto arruma outra coisa, enquanto passa essa crise, e depois você perde o tempo treinando, capacitando, está agregado dentro da empresa, e você sabe que a empresa, ao contratar e desligar o colaborador da empresa, gera custo, né? Sim. É cansativo isso. Então, na hora que você vai avaliar, quando você vê esse fomento de currículo, você tem um critério em barreirar, em orientar e tal, ou não? Na verdade, o que acontece? Muitas vezes você vê um currículo desse, bem robusto, sim, né? Em um curso, especializações, treinamentos, mas o que vai me prender, o que vai me chamar a atenção é a experiência que ele tem, né? Sim. O que ele tem para me agregar. O que vai ser bom para a empresa. O que vai ser bom? Ele tem experiência, né? Ele realmente não está aqui só pela necessidade do dinheiro, mas ele quer um emprego, porque para ele, a empresa, pelo qual estou ofertando aquela vaga, é importante. Então, já ouvi de alguns candidatos o seguinte, não é porque eu ganhava R$5.000, né, há 2 anos atrás, que eu não vou entrar numa empresa para trabalhar e ganhar R$2.000 a menos. Né? Então, assim, depende muito do candidato, depende muito da vaga, depende muito do perfil dele, depende muito do recrutamento que ele vai passar. Então, assim, não necessariamente eu reprovo aquele candidato, né? Porque a oportunidade, ela tem que ser dada. Você quer oportunidade, você quer trabalhar, você tem experiência, então a gente vai agregar, né? É a questão do útil ao agradável. Né? E, assim, o RH, quando ele faz um processo seletivo, quando ele contrata uma pessoa, eu sempre digo, eu não contrato uma pessoa imaginando que daqui a 3 meses eu vou desligar. Não,
De forma nenhuma. Eu contrato uma pessoa porque eu quero que ela fique muito tempo na empresa, porque eu quero que ela vista a camisa da empresa, porque eu quero que essa pessoa se desenvolva na empresa, eu quero que ela dê o melhor. E eu sempre digo, né? Sempre que eu vou fazer o treinamento de integração com o colaborador, eu sempre dou um conselho. Sim. Você está entrando na empresa hoje. Então, todos os dias, no final do dia, você faça uma reflexão. Todos os dias, haja como se fosse o seu primeiro dia de trabalho. Como é que a gente se apresenta no primeiro dia de trabalho? Eu chego no horário, eu sou aquela pessoa que quero aprender, eu sou aquela pessoa que eu quero dar o melhor de mim, eu quero ser o melhor colega de trabalho. Então, haja como se todo dia fosse o seu primeiro dia de trabalho. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Edvânia. Por que as pessoas... Eu nunca entendi isso. Eu já passei por isso, que eu trabalhei em uma empresa como colaborador, quando eu era um jovem. E eu tinha um grau de parentesco com um outro colaborador da mesma empresa. E aí, quando descobriram, descobriram um ano depois de que a pessoa era parente meu. Porque a empresa era grande, tinha várias filiais. E aí, quando descobriram, me chamaram um RH. Perguntar, você é parente de fulano? Eu disse, sou. Mas por que você não disse? Eu disse, vocês me perguntaram. E quando vocês foram contratar, me perguntaram se eu tinha alguém para recomendar, eu mandei a pessoa trazer o currículo. E aí eu não cruzaram as informações, não me perguntaram nada. Isso já estava com um ano. E em nenhum momento perguntaram, aí no momento, né, que não, mas não pode. E eu tinha mais tempo de empresa. Não pode vocês dois trabalhar na mesma empresa. Um dos dois tem que sair. Aí na conversa, quem precisava mais do emprego? E foi eu já estava lá, foi eu que arrumei. Como eu vi que a pessoa, que era meu parente, precisava mais do que eu cheguei e falei, depois pode me demitir, pode arrumar minha demissão aí que eu assino, que ele fica e eu saio. Aí quando eu disse que ia ficar e sair, a pessoa do RH chamou um gerente operacional chamado Roberto. Aí não, houve esse conflito e o Marcos André disse que é ele que vai sair. E o outro que é novo, foi ele que arrumou, é que vai ficar. Eu não entendi. Aí ele mandaram ir para a sala do seu Roberto. Chegou lá e disse, André, por que você vai sair? Não, porque ele precisa de emprego mais que eu. Aí disse, não, quem vai sair é ele. Não, se ele sair, eu também saio. Ah, meu Deus. Aí depois, agora se ele sair, eu salto também. Resumindo, não salto nenhum dos dois. Ninguém queria me perder como funcionário. E eu botei o pé no bucho também. A única coisa que foi feita foi mudar de filial. Me mudaram do mesma loja e botaram eu em outra loja. Ele ficou na Aldelta e eu fiquei no centro da cidade. Mudaram de loja. Ou seja, porque não queriam perder o colaborador a mim, como eu, que era um bom vendedor, e ele também era bom, e ficou os dois trabalhando na mesma empresa. Hoje, a pergunta é, há esse conflito ainda? E se há, por que há isso? Não posso ter um irmão como colaborador, uma esposa trabalhando na mesma empresa, namorar ter um relacionamento... Tinha isso, né? Se na empresa não podemos se relacionar com ninguém, se alguém descobrir, nós vamos ser demitidos. Existe isso aí ainda ou acabou? Existe. Agora é o porquê. Pronto. Na verdade, o que acontece? Algumas empresas não permitem esse grau, né, de parentesco. Mas isso precisa estar muito bem claro. Para que você, como colaborador, saiba, surgindo uma vaga, você não vai poder indicar um irmão, um parente. Diga, se eu né? conhecer uma pessoa dentro da empresa e eu me interessei, comecei a me relacionar, comecei a namorar e vou me casar com a pessoa, um dos dois vai ter que ser desligado da empresa? Essa questão de relacionamento íntimo também, isso é bem complicado. Existem algumas empresas que é terminantemente proibido, isso tem no regulamento interno, Sim. né? Você entrou na empresa, você recebe um regulamento. O que pode e o que não pode. Então, na hora que você infringir uma daquelas cláusulas que está, você automaticamente é desligado. Algumas empresas, em relação a isso, não tem nenhum problema. Desde que, dentro da empresa, você seja profissional. Mas por que você acha que não é bom? Porque se misturam as relações. Por que não é bom ter marido e mulher dentro da empresa? Porque vai chegar um determinado momento onde essa relação de marido e mulher vai falar mais alto. Marido e mulher às vezes não é bom nem dentro de casa, quando mais na empresa dentro de casa. Não dá. Às vezes. Você imagina você trabalhar com a mulher e morar com a mulher na mesma casa, 24 horas. Aí você imagina, né? Os conflitos, né? Eu entrevistei um candidato agora há pouco, onde ele trabalhou numa empresa onde a esposa era a coordenadora dele. E aí, o que estava acontecendo? Não estava havendo diálogo.
profissional. O conflito acabou prejudicando a organização. Demais, onde ele percebeu que estava no momento de ou eu fico aqui como profissional ou lá fora eu fico como esposo. Então é melhor eu sair da empresa. Resumindo, ele saiu. Por quê? Porque ele não aceitava, é bem aquela questão do machismo, ele não aceitava ser mandado pela mulher no trabalho e em casa. Pô, Aí o doido atrás da duas mulher pra mandar em mim não questões. encontra. No assunto 4 aqui, que eu vou pular para ir por último, que fala de liderança. Liderança é para líder, não é para colaborador. Mas a gente não pega do colaborador, nós vamos continuar com essa aqui. Na psicologia organizacional, eu fiz pós-graduação nisso aqui. Mas a gente entende que na psicologia organizacional é ligado a você avaliar o perfil do cliente, né? Os ligado comportamentos. os comportamentos. E eu estudei isso, mas na organização, né? Você faz também avaliação para a liderança, como avaliar o perfil do cliente, tipo atendimento, tipo de tratamento, tipo de comportamento, tipo de avaliação. Recentemente nós tivemos assim na mídia um problema que houve uma grande empresa foi acusada de racismo e tal, e a gente sabe que isso é o comportamento de dentro para fora, é do colaborador, de gestor, porque assim, para mim um colaborador ele é gestor da organização. Sim. Ele tá ali, ele representa ao proprietário, faz parte, ele é o líder, ele é líder da empresa, né? Então a gente vê que liderança, o Blauzinho botou aqui no quarto top, vou até botar por último, que a liderança de uma empresa da portaria, do porteiro, do vigia até o topo da pirâmide, todo mundo é líder, né? Cada um dentro da sua área. Então a pergunta é o seguinte: vocês que cuidam de RH, dos recursos humanos, vocês também fazem esse tipo de orientação? Tipo assim, na corporação? Sim. Até com os diretores e gestores? Até porque Muitas você também avalia vezes, diretores, né? Sim. Tipo assim, eu sou de um topo, eu vou avaliar eu preciso de um diretor, de um CEO. Passa pelo RH ou o RH é só para colaborador? Essa é a pergunta para o pessoal. Isso depende muito da empresa. Algumas empresas, elas preferem que... vou fazer uma contratação mais de um nível maior. Então, o que faz? Contrata-se uma consultoria, porque é um processo mais robusto, mais demorado, mais estratégico, né? Mas contratação de coordenadores, gestores, né? Gerentes, supervisores, todos passam pelo RH. Mesmo que eu seja o gestor, diga assim, esse aqui eu vou contratar, fale lá e tal. E ele manda passar pelo RH. Passa pelo RH você também. Você dá um feedback negativo ou positivo. Aí quem levar os tiros contra os buracos. Você quer contratar, contrate. Mas que avaliação é essa que vai... A previsão aqui, ele dá trabalho e o desafio é maior, sim. Também, também. E muitas vezes os gestores, eles também precisam, né, de orientações. Eu tenho gestores que muitas vezes eles não sabem como chegar para o liderado e dar um feedback. Então, ele prefere... E é bom porque fica a imparcialidade, né? Ele não fere, não há o conflito. Prefere delegar para você, aí você é arruindo, né? Pois você é que bota um pé, né? Um bota o pé, outro empurra. Você bota o pé. E Deus me livre de você, né? Já pensou, mano? Então, o RH... Então, o RH é o cara que não vê. Porque no meu tempo, assim, o cara diz assim, ei, meu irmão, procura o RH. É o cão. Tá lá no inferno, passa pelo inferno lá, que o cão aí tá lá. Olha... E você vai lá e lá a demissão tá pronta. O cara vai com o pau na mão. Nunca tinha ameaçado de morte, não? Nunca. Muito pelo contrário. O RH é essa figura, né? Muitas vezes as pessoas... Que é boa quando contrata, mas é ruim quando demite. Infelizmente, tem ainda esse pensamento que o RH é aquele que contrata e demite. A parte boa e a parte ruim. Mas tem tanta coisa. É porque né? A empresa contrata menos do que demite, né? Depende da empresa, depende do setor, depende do momento. Como é que está hoje o cargo de recursos humanos hoje no mercado? Porque tá sendo terceiro. Antigamente as empresas, dependendo do tamanho dela, claro, de médio, grande porte, tem o setor, né? Uhum. Existe o setor. A gente passou de 500 funcionários, 1000 funcionários. Você, só para as pessoas entenderem, você tem um escritório especializado, ou você terceiriza isso. Se alguém quiser lhe contratar para você fazer avaliações, né? Para eu contar, eu sou pequeno, tenho 5, 6 funcionários, tenho uma padaria com 10 funcionários, eu não tenho um setor de RH, né? Eu mesmo que faço e tal. Você como
profissional de recursos humanos, você tem alguma ligação, ou atende terceirizado, ou tem alguma para poder... Eu atendo sim. Hoje eu estou em uma empresa, eu trabalho em uma empresa, eu sou gestora do RH de uma empresa, Sim, mas sempre que surgiu a necessidade de estar fazendo um trabalho como esse, uma pessoa precisa de um profissional, entre em contato comigo, Edvânia, eu estou precisando de uma avaliação. função, eu estou precisando avaliar uma pessoa, Olha só. eu estou precisando contratar, como é que eu faço? Então, pessoal, quem A precisar gente aí que pode tiver... conversar, como é que você faz? A gente faz, né, um pacote bacana, né, porque eu acredito que, mais uma vez reforçando, Qual é o seu Instagram aí para o pessoal lhe adicionar? Que hoje ninguém mais nem tem mais telefone, não tem mais negócio de mandar recado, não. Hoje é Instagram, já está o pessoal. meu Instagram é Edvânia Sampaio. Só né? isso? Isso. E aí, muito cuidado nessa questão, né, de estou precisando de um profissional, aquele recrutamento às cegas. Então, é preferível que você contrate um profissional, escute um profissional, orientações, né? Por quê? Porque você quer ver o seu negócio crescer. Sim, aí na hora Né? da contratação é E fundamental. Né? isso, né, é muito espelhado na pessoa que você tem trabalhando com você. Né? Você vai numa padaria, você quer uma pessoa que lhe atenda bem, Ele representa da que lhe porta represente da porta para fora. Então, você precisa preparar esse profissional. Capacitar. Você precisa entender que ele precisa de um treinamento de atendimento ao cliente. E às vezes, cara, o problema está nisso, né? Quem atende primeiro, quem representa primeiro, principalmente quando a gente está falando em comércio, onde logo o primeiro contato do cliente é porta de loja, aquele cara ali pode lhe ganhar um cliente, fidelizar para sempre, ou pode dar fim também para sempre, depende muito do comportamento, né? Exatamente. E hoje a gente sabe que o cartão postal de qualquer empresa é o atendimento. É mais fácil os colaboradores fazer uma empresa andar do que um bom gestor, você sabia? Com certeza, porque é você que está ali na ponta. A sua responsabilidade é quem muito tá na grande. ponta, o cara é você quem que está manda. ali. É o cartão postal. Você é o cartão postal. No assunto 7 aqui, que é o plano de carreira, é fantástico isso aqui, eu quero perguntar isso aqui. Eu estou numa empresa há tempos, e no plano de carreira, digamos, que qual é o critério que o RH avalia, e se avalia, eu não sei, para promover uma pessoa de setor ou de direção, sei lá. Ele passa novamente para o RH ou simplesmente ele é promovido sem ter esse tipo de avaliação novamente? Passa pela avaliação. O que a gente vai avaliar? O tempo de empresa que essa pessoa tem, Sim. né? As capacitações que ela tem. As especializações, se ela se atualizou, né? Exatamente. Aí. Né? O tempo que ela está nesse cargo, o desempenho, e a gente analisa também comportamento, assiduidade. Então, todos esses critérios são avaliados para que ele possa, né, subir mais um degrauzinho, como a gente chama. Que é o último né? assunto aqui que fala sobre meritocracia, né? Se ele merece. Os critérios de que merece não é herdar e também não é ter sorte, né? O critério é capacitação. É capacitação, é você fazer mais. Você recebe muito conflito, tipo assim, sou um cara que tem 10, 15 anos na empresa, tenho uma capacitação, passei por todos os setores, estou aqui, eu faço acontecer, eu sou o próximo da lista para ser promovido a um cargo melhor, e aí vem o sobrinho que se formou há um ano passado, precisa de um cargo e se mete pelo meio, e aí sai do sistema meritocrático, e eu fico para trás, eu fico ali estacionado, e isso gera conflito, ou vai para o RH, termina em confusão, geralmente? Gera, né? Na verdade, o que acontece? A gente sempre diz que independente, né, de quem seja um processo interno, esse não passa pelo RH. Né? Esse, muitas vezes, ele é só comunicado que vai começar. Né? Falando, então, vai começar amanhã. Então, assim, e é preciso ter um cuidado muito grande, porque isso gera não só o conflito, mas isso gera principalmente a desmotivação, né? Eu sempre digo que ter na empresa funcionários motivados, engajados, você tem um ouro na mão e você precisa cuidar desse ouro. Sim. Né? Você precisa cuidar desse colaborador, ter um olhar diferenciado para esse colaborador. Né? E, vai entrar essa pessoa. Então, assim, eu estava na porta para receber um aumento, aí veio uma pessoa e me puxou o tapete, que usa-se muito essa expressão nas organizações, né? Mas isso, é claro que isso
deve ter um acompanhamento, deve ter uma conversa, deve ter também uma avaliação. Eu conheço pessoas, né, de empresas que o pai chegou e disse, a partir de amanhã você vai trabalhar na empresa. Mas você não vai sentar lá na diretoria, você vai começar lá no chão de fábrica. É o certo, né? E a pessoa começou no chão de fábrica como um Aprendeu colaborador todo o processo normal, e chegando cedo, tendo a liderança, passando com os outros setores, aprendendo com os outros setores, até chegar onde essa pessoa está, Cargo de gestão, no né? cargo de gestão. Eu achei muito fantástico isso aí. Ontem você participou com a gente aqui, né? Num curso que a gente estava dando. Foi ontem ou foi segunda? Segunda. Segunda. Não, um evento que a gente fez de consultoria coletiva, né? Sair um pouco do individual, porque a gente entende que o tempo era curto e a demanda era grande. Então a gente fez uma consultoria coletiva com alguns empreendedores e foi sucesso. E você veio da palestra com a gente, falou sobre a experiência do RH e a importância principalmente. E foi fantástico o feedback daqueles que participaram, porque estavam todos mais ou menos perdidos e tal. E geralmente o empreendedor, Edwânia, a gente sabe que ele vai levando tudo, né, assim, por que geralmente grande parte não chega, quebra no primeiro, no segundo, terceiro semestre, se decepciona, né, no segmento de empreender? Porque começam para depois se capacitar dentro, né? Aí os desafios são os maiores, né? Errar, você está capacitado para errar é uma coisa, e você errar, né, sem saber o porquê, aí gera um medo da peste. Então, nós estamos fazendo isso e nós tivemos isso agora e vamos fazer isso o próximo mês. Quando é o dia, sabe? Mês de março, é? Pronto, em março nós teremos um grande evento, né, com mais pessoas e mais profissionais. Você está convidado novamente, porque Obrigada. nós entendemos que o RH é o que a gente tem que começar com isso aí. Se eu vou trabalhar e botar um negócio, a primeira coisa que eu tenho que aprender é selecionar pessoas, quais são os critérios que eu tenho que usar. Eu queria agradecer a você por ter vindo, viu? Muito obrigado. E eu nós que agradeço, agradeço demais. Eu falei de segunda-feira que eu não lhe solto mais de jeito nenhum. Não vou falar o que eu falei aqui, que a pessoa não ri, mas não solto mais não. A importância do RH. Agradeço demais a participação, no momento em que a gente está ensinando algo que a gente aprendeu nessa vivência, nesses meus 13 anos de experiência, né, seja na faculdade, na especialização, mas a gente aprende mesmo com a vida. As organizações nos dão essa grande possibilidade, essa grande oportunidade. E trabalhar com RH, para mim, é algo tão fantástico, tão desafiador. É muito desafiador trabalhar com RH. Quem dá a notícia, mas é apaixonante. Quem dá a notícia de que está contratado é você? Sou eu. Então, sou eu que ligo. E a pessoa agradece, né? A pessoa fica feliz. É maravilhoso. Saber que a pessoa... Saber proporcionar alegria a alguém. Isso eu vou chegar lá. Muito bom. E na hora de demitir? Aí Pois é, na hora de demitir... ela que queria fazer a pergunta, viu? A gente precisa fazer o desligamento de uma forma também muito humanizada, né? Dificilmente eu passo por um processo de desligamento onde a pessoa ela sai triste, né? Eu tento então você tem colocar para ela que aquele ciclo encerrou, mas que novos ciclos vão se iniciar. Eu fico imaginando você dizendo só, a coisa é fantástica. É fantástica, a vida é linda. Você tá lindo hoje, mas você tá demitido. Viu? Você, a partir de hoje, você tá desempregado porque você é uma pessoa maravilhosa. Eu não saberia isso. Não, exato. Não é fácil, né? Não é fácil. Existem algumas pessoas que você sabe exatamente como abordar, o que você vai dizer. Então, existem algumas pessoas que realmente é mais fácil. Outras... né, independente do motivo, porque muitas vezes a pessoa sabe o motivo pelo qual ela está sendo desligada. O mais importante é o currículo ou a entrevista? Para quem vai avaliar o cara? A entrevista. O currículo, ele é algo que eu posso colocar o que eu quiser. Eu posso enfeitar, mas na hora da entrevista é que pega. A entrevista é que vai dar essa conciliação entre realmente do que está escrito com o que tu sabe. Exatamente. Aí então, é o cacuete do cara do RH. É o currículo, né?
No currículo, quando eu olho o currículo, o meu olhar, ele já vai direto a algumas coisas. Quando entrevista é muita coisa para pouca coisa. Na entrevista é onde eu consigo extrair o melhor daquela pessoa. A verdade, a sinceridade, a necessidade. Isso. Os testes, né? Os testes, eles são situacionais, como a gente diz, né? Mas eles me falam muito daquela pessoa. E eu vou linkar o que eu estou analisando com todas as minhas percepções na entrevista. O que você achou do curso segunda-feira que você participou? Eu achei fantástico. E o que eu mais gostei... Peraí, né? começa de novo, olhando para aquela câmera ali. Ó. Achei fantástico. Eu achei fantástico, né, o curso segunda-feira. Mas o que mais me chamou a atenção, o que mais me impressionou, é como as pessoas, elas gostam de aprender, de ver inovação. Eu senti no olhar do Alex, no olhar da Denise, né, da Alexandra, né? Então, assim, aquele momento para eles era um momento tão rico, tão incrível, que eu saí daqui maravilhada em saber que em 1h30 eu pude transmitir tantas coisas e que eles, como eu disse no dia, muitas coisas vocês sabem, mas vocês ainda não sabem que vocês sabem. Né? E depois eu comecei a refletir como é bom a gente passar aquilo que a gente sabe. Como é bom você transmitir algo e que muitas vezes era apenas daquilo ali que a pessoa estava, aquele start que ela precisava para ela tomar uma iniciativa, para ela ter outra atitude. Então, assim, foi incrível, foi fantástico para mim. Então, eu aprendi muito também. E a gente agradece. A gente que é da Fábrica de Empreendedores, que é o projeto da gente, é a Fábrica de Empreendedores, né? Ou seja, a gente capacita a galera e realmente fabrica o empreendedor, aquele que nem pensava em ser empreendedor. E como é que nós faríamos isso sem criar um meio de comunicação que já existia, formalizando? Plataforma. Então, nós construímos aí o Desenvolvo.com, que é a nossa plataforma, né? Onde você pode acessar ela a hora que quiser e vai estar lá a Edvânia Sampaio, vai estar lá o Guilherme da contabilidade, vai estar lá o Werner de gestão, vai estar o Dalco de vendas, vai estar eu com ideias, modelo de negócio, capacitação, vai ter todos os profissionais que você precisar para se tornar um empreendedor de sucesso. Então, aquele evento que a gente participou é o que a gente faz, é dar para as pessoas a informação e o conhecimento necessário para diminuir ainda mais os riscos do seu empreendimento não dar certo. Então, acho que é o conhecimento que liberta a gente. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. E eu não me solto mais, não. Próxima vez você está com a gente. E quem quiser escutar aí mais sobre RH, o curso de segunda e terça está dentro da plataforma, né? E esse podcast está gravado, vai para os canais de transmissão, YouTube, plataforma e tudo mais. Quem quiser acessar, escutar aqui mais de RH e aprender, boa noite. Até a próxima quinta. Obrigada.